Vamos abrir a Bíblia, irmãos? Vamos. No livro de Josué. Capítulo 14. Josué 14. Vamos ler do versículo 6 ao versículo 15. Josué 14, de 6 a 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estávamos os anaquis, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor desde Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Que Deus nos abençoe. Os últimos 2 domingos aqui, a gente falou das vestes, lembram? Sejam alvas as tuas vestes. Aí falamos das vestes no sentido figurado. Eu não vou repetir o sermão, tá, gente? Depois você vai lá do Facebook, do YouTube, pergunta aí alguém que tenha esse vídeo aí e tal. E no domingo seguinte falamos da cabeça. Não falte óleo sobre a tua cabeça. E também discorremos esse assunto. E ao discorrer esse assunto, a gente identificou a questão que óleo na cabeça, óleo simboliza o Espírito Santo. Na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Óleo precioso é o Espírito Santo, como nós encontramos no Salmo 133. Aí, por conta disto, abre-se uma nova janela, um novo entendimento. Um homem cheio do Espírito. Um homem cheio do Espírito. A gente sabe, você sabe, que há muitas interpretações, versões para definir um homem cheio do Espírito. Eu também não vou entrar agora pelos viés dos que pensam como pensam. Mas eu queria dar o exemplo de Calebe
como exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. E eu encontro aqui, pelo menos, 6 características na vida de Caleb. Caleb é o personagem sobre o qual a gente vai pensar um pouquinho. Prometo que não serei muito alongado. Caso eu perceba que o horário avançou muito, a gente divide o sermão em 2 e a semana seguinte a gente continua, se Deus quiser. Amém, amados? Está todo mundo entendendo aí? Eu estou devagando, Luiz? Não, né? Estou ainda bem consciente. Pode dar um sorriso aí, Colgate, não tem nenhum problema. Então, quais são as características de um homem cheio do Espírito de Deus? Através da vida de um homem que Deus disse, nele há o meu Espírito. Lá em Números, Deus disse, Deus testemunhou, Deus classificou, Deus definiu, em Caleb há o meu Espírito. Então nós estamos tratando aqui de um idoso, 85 anos de idade, que já entra na fila de preferências, que já pode ir para o Rio de Janeiro, ir mais cedo, pegar passagem, e ir de graça, se tiver vaga para ele, que já tem uma certa comodidade em alguns direitos. É um idoso de 85 anos de idade. Será que o que Deus disse a ele aos 40 anos foi se perdendo ao longo do tempo, a ponto dele, com 85 anos, não ser mais um homem cheio do Espírito Santo? Será que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, essa condição, ela tem prazo de validade? O tempo faz caducar. O tempo faz essa característica cheia do Espírito Santo ir se perdendo, ir se evaporando? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Por muitas razões. Uma delas foi aquilo que Jesus disse em João 6. Todo o que o Pai me der, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e eu o ressuscitarei no último dia. Então há essa segurança. Jesus, quando ele faz uma analogia dele e a videira, ele diz que todo ramo que estando em mim der muito fruto, o Pai é glorificado nisso. Então há uma infinita lista de questões bíblicas para dizer que a questão da situação ser cheio do Espírito Santo, ela não envelhece em nós, ela não caduca em nós, ela não perde o prazo de validade se a gente se manter nele. E você vê que no texto, no verso 8, no finalzinho diz: perseverei em seguir o Senhor meu Deus. No versículo 14 ele disse: visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Então, a perseverança aqui está apresentada como algo que mostra vínculo, que mostra compromisso, que mostra dependência, que mostra única razão de viver: seguir a Deus. Quem segue a Deus tem a graça de Deus de ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Amém, amados? Então, aonde a gente consegue ver de forma prática as características aqui já mencionadas, que eu alistei 6, de um homem cheio do Espírito de Deus.
A primeira característica que esse texto nos sugere é que um homem cheio de Deus é um homem que espera. Que o verbo esperar não é um assombro. É um homem que, porque confia em Deus, ele espera. Porque sabe o que Deus está fazendo. Olha no versículo 6, por exemplo. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Aí tem um ponto e vírgula aí, não tem? Aí vem, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes, aí vem todo o contexto. Você pode observar em casa, depois com mais calma, que do versículo 1 ao versículo de número 5, está definindo as partes das heranças. As tribos tais ficam com aquela terra, a tribo tal fica com aquela outra, a outra já está com uma terra, a outra, então já tem uma divisão de terras, distribuídas em herança, como herança para as tribos. Todo esse processo é demorado, todo esse processo é com troca de olhar. Poxa, você ficou com aquela terra, agora eu não fiquei. Poxa, eu queria aquela outra, mas aí o outro ficou no lugar. Tem todo esse clima na distribuição da herança. Gente, é só pensar hoje aqui, as heranças de família, é uma bênção, né? Quando chega a hora de dividir a herança, tem festa, não tem? Tem celebração, tem churrasco. Puxa, você ficou com a melhor parte, glória a Deus. Tem muito isso, não tem? Não tem, né? A gente sabe que rola um frisson aí no meio disso tudo. Quem já está vivendo essa questão de herança, lidar com isso, não é isso, Jonatas? Não é isso? Quando vem aquela questão de tem que fazer o tal do inventário. Quanto tempo leva o inventário? Aí um dos que tem direito morre, aí depois tem os filhos dele, 5 filhos, entram mais 5 na lista do inventário. Aí um quer mais que o outro quer mais que um, aí fica aquela coisa, inventários de divisão de herança que percorrem até décadas. Então estamos só falando aqui de algo que é tenso, divisão de herança. E quando eu olho para trás, aí tem que ler tal, tudo para trás, desde o versículo capítulo 13 e assim, até chegar nesse ponto, até chegar o 1 ao 5 do capítulo 14, Calebe está esperando a vez dele. E olha que era um idoso de 85 anos. Cadê o direito do idoso? Cadê o estatuto do idoso? Não, primeiro vamos resolver o problema de Calebe. Ele tem prioridade. Não, ele esperou. Ele aguardou. Judá, a outra tribo, vai a Josué conversar com Josué. Josué era um tipo de juiz de causa, dessas causas. Então foi lá. E Calebe, esperando a hora de falar, esperando a hora de se posicionar, aguardando, e já idoso. Um homem cheio do Espírito é um homem que aprende a esperar no Senhor. Um homem e uma mulher cheio do Espírito sabe que o Senhor trabalha enquanto esperamos nele. O homem cheio do Espírito Santo é um homem que ainda que não veja, sabe, porque confia em Deus, que Deus está preparando todas as coisas. Todas. Deus se importa com a prova de matemática que você vai fazer no meio da semana.
Deus se importa com o seu medo em lidar com matemática. Deus se importa com o seu medo com respeito à sua aposentadoria. Alô, alô, Vânia. Aquele abraço. Deus se importa. Deus se importa. E Ele está cuidando de tudo. O diabo quer roubar de nós essa condição. Por isso que ser cheio do Espírito de Deus nos ajuda a aprender a esperar. Mesmo tendo o direito de pular frente. Aprender a esperar é virtude desenvolvida por aquele, de novo, que é cheio do Espírito. Eu encontro outra característica aqui, e já é a segunda. Caleb, além de esperar, olha que o ambiente é tenso. Além de esperar, Caleb, ele revela que ele sabe respeitar. O versículo 6 diz: chegaram os filhos de quem? O que diz aí no versículo 6? Chegaram os filhos de uma tribo. Os filhos de Judá, uma tribo. Um grupo organizado, um grupo com liderança, um grupo formado. Chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb poderia falar assim: espera aí, tribo. É a minha vez. Não. Ele deu vez à coletividade. Ele respeitou a representabilidade dos da tribo de Judá. Ele levou isso em consideração, o respeito embutido na questão da espera. Eu tomei um ônibus essa semana, aí eu embarquei no ônibus, né? Não tomei, porque o ônibus não é líquido. Eu sentei, aí veio uma senhora, a senhora assim, ó. Aí parou do meu lado. Eu fui olhar para ela. A senhora, por favor, sente-se. Ela, não, muito obrigado, estou muito bem. Eu falei, minha senhora, o ônibus balança para lá e para cá. Por favor, senta aqui. Quase que eu falei, quer que eu esfrie o banco? Para a senhora sentar. Olha, a senhora não aceitou. Aí a filha que estava do lado, bem mais nova, falou assim, mãe, apareceu 2 lugares lá atrás. Aí a senhora foi, o ônibus balançando, sabe, né? O ônibus em São Gonçalo, como é que balança, né? Quem é de São Gonçalo aí? Quem já morou em São Gonçalo? Aquele abraço, aquele abraço. E ela foi se cambalhando, se espremendo ali. O que é isso? Eu quis honrá-la. Eu ofereci o lugar para ela. Ela não quis. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, essa mulher cai aqui, quebra o fêmur. Jesus, a mulher um pouquinho fortinha. Jesus, vai ser um problema, Jesus. E ela andando dentro do ônibus, balançando, e ela assim, ó. Acabei falando que tenho uma característica de ser cheio do Espírito, né, gente? Desculpa. Não foi minha intenção. Mas respeitar é uma característica de alguém cheio do Espírito Santo. Respeito. Jesus conta parábolas e há textos que dizem isso. Quando você for convidado a uma festa, não ocupe os primeiros lugares. Porque, de repente, chega na festa alguém mais importante do que você e o dono da festa diz para você, amigo, senta lá atrás porque chegou alguém que é mais importante. Aí você vai para trás envergonhado. Isso, na questão social, pode acontecer.
E tem gente que fica todo melindrado com isso. Enquanto quem disse isso lavou os pés dos discípulos e disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e procurou dar exemplo de humildade e de mansidão. Respeito. Sabe esperar? Não perde oportunidade para respeitar. E tem uma característica, independente do rótulo, do título, que vejo em Calebe. Ele tem um espírito pastoral. Olha no versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração, transparência. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Quando a gente vê entre os espias, aqueles que foram ver a terra prometida, e de lá trouxeram um relatório, Calebe trazia no coração o que ele percebeu na visita, na missão. Percebeu de maneira positiva, percebeu com fé, percebeu que era possível, mesmo com dificuldades, percebeu que o Senhor estava presente. Quando o Senhor está presente e nos dá alguma coisa, nos manda fazer alguma coisa, pode fazer, pode ir, que Ele garante. Ele garante. Calebe tinha esse espírito, Calebe tinha essa disposição, diferentemente dos outros. Quando eu não tenho uma disposição de fé, quando eu não tenho uma disposição de coragem, de confiança no Senhor, ou seja, algo pertinente a uma atitude pastoral, a gente faz o que o antônimo disto. Verso 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Desesperar roubou a esperança do povo, apagou o fogo da galera. Desesperar olha mais as circunstâncias do que aquele que mandou ir. Desesperar desanimar o povo, gerar incredulidade no povo, dificuldade no povo, bloquear o povo, travar o povo. Então, quando não se dá passos de fé, é o antônimo do espírito pastoral. O espírito pastoral não desespera, acalma. Apacentar é acalmar. E eu não estou dizendo isso a pastores apenas de títulos, de ordenação. Eu digo a ação pastoral do rebanho. O cuidado que temos que ter uns com os outros. Eu quero dizer a sua capacidade de influência em apaziguar o ambiente onde você está, na reunião que você se encontra. Ao invés de você agitar a reunião, você pacifica a reunião. Ao invés de, no meio de uma demanda de herança na família, onde um quer furar o olho do outro, é isso que a gente vê aí fora. Você entra para acalmar os ânimos, pastorear, ser pacificador, ainda com prejuízo próprio. Um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito, apacenta quem está à sua volta. Tranquiliza quem está à sua volta. Calebe tinha isso. Por mais que ele fosse
Minoria, numericamente falando. A maioria disse que a terra tem gigante, a terra era forte e fortificada, que era impossível lá chegar, que os gigantes iam engoli-los, que eles se viam como gafanhotos, e eles olharam para aqueles habitantes e viram no olhar deles a imagem de que estou vendo gafanhotos neles. A mente devagou na incredulidade. Um homem cheio do Espírito é um homem que tem atitudes pastorais, jeito pastoral. Um homem cheio do Espírito é aquele que está disposto a desafios novos. Isso aqui fica gritante, porque trata-se de um idoso de 85 anos. Quando Caleb apresenta a sua demanda da terra, ele faz lembrança do que Deus havia dito a ele, e dito em alto e bom som, e Josué havia ouvido, Moisés havia ouvido, e a coisa tinha testemunha. Verso 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Isso foi dito. Moisés, homem de Deus, havia dito isso para ele. Aí o versículo 10 vem a petição atravessada no processo. Estou falando isso por causa do Jonatas. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Estou respirando. Consigo pensar, consigo andar, consigo movimentar-me, consigo fazer algumas coisas. Eu tenho 85 e ele me conservou em vida até aqui, como me prometeu. Ele atribui a idade que tem ao cuidado de Deus para chegar lá. A Deus honra e glória. Chegamos até aqui porque Deus conservou-nos a chegar até aqui. Amém, amados? Seja mais grato a Deus. Esse menino pode cair e dar um susto na gente. Fica lá com a mamãe, fica, meu amigo. Isso tem energia. A cara dele é muita saúde. É muita, não é? Muita saúde dele? Muita. Como é que é o nome dele? Pedro. Ô Pedro, eu estou falando contigo, hein? A cara dele. Ele tem uma cara de ser presbítero. Olha para cá, Pedro. Ih, cara de presbítero. Aquele vai correr atrás de crianças na igreja. Hoje você corre, não corre? Quando você for presbítero, você que vai correr atrás das crianças na igreja para elas não se machucarem. Guarda isso. Olha o que o texto diz. Eis agora o Senhor me conservou em vida, verso 10, como prometeu, 45 anos já desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Passou 45, mais que o dobro. Verso 11, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, Deus conservou o coração dele disposto. Claro que não tinha o mesmo, quem sabe o mesmo vigor físico, mas o vigor espiritual estava lá. Estava lá porque ele era cheio do Espírito. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Ele faz a sua petição.
e detalha a petição que faz. Verso 12. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para os desapossar como prometeu. Pronto. Caleb, com 85 anos, já estava com alguma demência. Pronto. Deveria estar com Parkinson. Ponto. Aos 85 anos, ele ainda lembra o que Deus falou com ele. Eu vou te dar aquela terra. E ele chega para Josué, um tipo de juiz, e diz: dá-me aquele monte. Eu acho que Caleb bebeu. Se talvez fôssemos nós, pediríamos: me dá um terreninho ali em frente a uma praia. De preferência, instala lá uma casa de Elon Musk. Aquela casa que custa $10.000, toda pronta, que você remove do lugar, tem tudo de tecnologia. Olha, vai ser uma beleza para eu poder descansar o resto de vida que eu devo ter, porque já tenho 85. Então eu tenho que agora descansar. Mas o homem cheio do Espírito, mesmo ainda cambaleando, mesmo em ditosa idade, tem em seu coração a disposição ainda de novos desafios. Me dá aquele monte que está cheio de inimigos gigantes. E está cheio de cidades fortificadas. Em outras palavras, ele está assim, pedindo problema para a vida dele. Em outras palavras, ele está disposto a pagar o preço. Mas, em outras palavras, ele apenas quer estar no centro da vontade de Deus, porque ele bem sabe que no centro da vontade de Deus, algo que já foi dito há 45 anos atrás, estar no centro da vontade de Deus é a garantia da vitória, é a garantia de autoridade, é a garantia de saber que Deus irá com ele, é a garantia que Deus vai bancar. Estou disposto ao novo de Deus, novos desafios. Quanto de nós gememos sem desafios nenhum à frente? Quanto de nós ficamos ocos, sem nenhuma novidade, sem nenhuma progressão de algo a ser realizado? Quantos pararam no tempo e esperam a aposentadoria para ficar o resto do tempo vegetando? Deus não nos chamou para vegetar. Deus nos chamou para viver, para prosseguir, para caminhar, para aceitar desafios, para sonhar sonhos de Deus. E Deus sonha. Entenderam, né? O que eu quis dizer, entenderam? Vocês entenderam, né? Porque se ele sonha, ele dorme. Deus não dorme. Então, Deus, às vezes a gente fica como povo de Deus, sendo luz das trevas, sal do mundo, e o que você faz da vida? Eu vou fazer isso. E quando isso acabar? A gente do tempo chega a aposentadoria, né? Chegou a aposentadoria, agora o que você vai fazer? Deus está te lembrando nessa noite dos votos que você fez a Ele, de quando chegasse a aposentadoria, o que você ia fazer. Deus está te lembrando dos votos que você fez a Ele, de consagrar sua vida a Ele. Deus te faz lembrar nessa noite dos compromissos que você assumiu com Deus, que você relaxou a pegada. Deus te faz lembrar a você que quando você estava
plenamente na ativa, você venceu tantas coisas, e parece que você desistiu de ser vencedor. Um idoso de 85 anos de idade, cheio do Espírito, está nos ensinando nessa noite que a gente precisa abraçar novos desafios. Porque isso faz parte da característica de um homem ou de uma mulher cheia do Espírito. Em quinto lugar, um homem cheio do Espírito, ele valoriza a bênção. Pensa comigo, ele poderia chegar e Deus não falou que a terra era dele? Deus não falou lá atrás? Que onde ele pisar o pé era dele? Ele poderia chegar, pegar a sua família, Deus me deu, tá? E se apossar. Não seria profundamente entendível, mas ele escolhe o caminho, por ser respeitador, ele escolhe o caminho de ser mais abençoado. Ele poderia tomar uma iniciativa própria. Ele poderia encurtar, evitar algum protocolo, alguma etiqueta. Ele poderia evitar isso porque Deus já havia dito por boca do homem de Deus chamado Moisés. Mas não. Ele vai a Josué. Ele não toma decisão sozinho. Ele vai a Josué. Enquanto Josué não deu a última palavra, e ele entendendo que Josué também é homem de Deus, ele não foi tomar posse da terra que Deus havia prometido. Engraçado isso, não? Verso 12 de novo. Agora, pois, dá-me este monte. Mas Deus já não havia dado? Ele está respeitando a autoridade de Josué. Que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, grandes e fortes cidades, o Senhor porventura será comigo para o desapossar como prometeu. Verso 13, é o despacho do juiz. Jesus. Josué, o que diz aí? O abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Josué, como juiz, determinou. Não só determinou aquilo, como também o abençoou. Mas, pastor, um homem cheio do Espírito não é já um homem abençoado? É um homem abençoado. Mas por ser cheio do Espírito, é um homem que respeita as autoridades. É um homem que segue o processo, que não toma iniciativa por conta. É um homem respeitoso. É um homem que quer a bênção. Josué abençoou e deu a terra. E aí, no despacho de Josué, no versículo 14, tem a explicação por que Josué deu e abençoou Calebe. Porquanto Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Agora olha aí o que vem no final. Visto que perseverara em o quê? Seguir o Senhor Deus de Israel. Nada é por acaso. Pelo fato dele seguir ao Senhor, a via de seguir ao Senhor é a via da perseverança, é a via da bênção, é a via do respeito, é a via da espera, é a via do espírito pastoral, da disposição para novos desafios, é a via de ser obediente e, portanto, sobre si
receber a bênção. Vai guardando esses princípios, pois eles te serão úteis na sua trajetória. Em último lugar, assim como Deus havia dito para ele, por boca de Moisés, a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, aonde você chegar, isso aí vai ser seu. Um homem cheio do Espírito de Deus, aonde chega, apesar da luta que tem que encarar, não demorará muito, a paz se instalará. 15. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, uma terra povoada de tranqueira. Agora olha o final do versículo 15. E a terra, gente, e a terra, está vinculado a Caleb, tá? E a terra repousou da guerra. Para onde Caleb vai, tem luta, tem luta. Mas a luta, como prenúncio de se estabelecer a paz. Um homem, uma mulher cheio do Espírito, leva consigo a marca da paz. Que Deus nos abençoe.